Olá, tudo bem, pessoal? Como vocês estão? Sejam muito bem-vindos a esse canal. Quem não me conhece ainda, meu nome é Teteu Kimin. Eu sou terapeuta holística, trabalho com espiritualidade, com desenvolvimento consciencial. E a minha missão nesse canal é ensinar ferramentas simples, fáceis e práticas para que a gente use durante o nosso dia, que melhorem a nossa vibração, que elevem a nossa vibração e que através dessa melhora energética a gente tenha uma vida mais harmoniosa, mais fluida, mais leve, mais próspera, e que através dessa reorganização energética a gente cure o que eu chamo de dores na alma. E o que são essas dores na alma? Todos esses desarranjos, desde o nosso corpo físico ao corpo etérico, mental e emocional, que eu falo muito aqui, eles causam desconfortos, bloqueios, até doenças que interferem na nossa vida. Então, a consciência aqui que eu estou sempre trazendo nos vídeos é como trabalhar esses corpos de forma consciente, de forma ativa, para que a gente vá desfazendo esses bloqueios, elevando a nossa vibração e através da elevação dessa vibração atrair mais coisas, mais harmonia, né? Mais energias sutis, mais energias elevadas para a nossa vida. Aquilo que a gente emana energeticamente é o que a gente atrai. E muitas vezes a gente não tem atraído o que a gente quer porque a gente não parou para olhar para dentro de nós. Por isso a importância de ter essas ferramentas, e essa é a minha missão por aqui. Então, se você está chegando, seja muito bem-vindo. Pessoal, quero trazer, eu sempre trago nesses vídeos semanais a consciência do que está acontecendo, né, energeticamente no mundo lá fora. Eu já fiz vídeos, né, sobre o período de lua minguante, sobre o período de lua cheia, e nós estamos num período lunar que para mim é um período muito especial, que é o período de lua nova. E eu queria começar esse vídeo falando um pouquinho desse período. Não vai ser o assunto principal do vídeo, mas eu senti de vir aqui passar isso para vocês também. Tá bom? Então, assim, como eu disse, a gente está entrando em lua nova. E lua nova, gente, no céu representa um momento que é um momento de iniciar plantios, de plantar nossa semente e, na verdade, mais do que plantar, escolher o que eu quero colher no futuro. É esse momento que eu preciso ver o que eu de fato estou plantando, porque a gente todos os dias, diariamente, através dos nossos pensamentos, através das nossas palavras, dos nossos sentimentos, das nossas ações, a gente está materializando coisas na nossa vida. E inconscientemente, né, como a gente vive muito no modo automático, no modo inconsciente, a gente muitas vezes não se dá conta do que está plantando. E aí eu trago sempre essa consciência dos ciclos, e eu acho importante, porque quando a gente planta com consciência, a gente pode colher com consciência, a gente pode nutrir de uma forma que seja uma forma correta, né? Cada sementinha, vamos usar o exemplo de uma planta mesmo, dependendo daquilo que você está plantando, aquilo ali precisa de uma quantidade de água diferente de outra, uma quantidade de sol diferente de outra semente. A gente precisa de talvez um tipo de terra, um tipo de solo, para um tipo de semente diferente de outras. Se for um grãozinho de feijão, por exemplo, você já vai ver crescer dali uma semaninha, 15 dias, você já vai ver um pezinho de feijão. Mas se você estiver plantando uma árvore, dependendo do tipo de árvore, vai demorar anos a fio para você ter o resultado. Então, gente, a gente não se dá conta do que a gente vem plantando e nem de como nutrir aquilo que a gente vem plantando. E muitas vezes, coisas que a gente começa, projetos que a gente de fato começou certo, porque a gente não está enxergando e não está nutrindo ao longo do caminho de uma forma correta, a gente acaba não colhendo os frutos no futuro. E aí eu fico trazendo essa consciência da gente se observar, da gente se ligar à natureza, da energia da lua. Falei aqui, né, gente, que a gente enxerga alguns ciclos na nossa vida, né? Como a gente funciona de forma cíclica. O próprio dia, ele é um ciclo, né? Que tem ali 24 horas. A gente tem um ciclo solar durante o dia e um ciclo noturno. Nós temos todo um regulamento interior de ciclos dentro de nós. Na hora de acordar, na hora de dormir, do nosso corpo repousar. Então, assim, nós
no nosso corpo físico e também nos corpos energéticos, nós temos ciclos que são importantes da gente se ligar. É muito fácil ver o ciclo do dia, que é um ciclo curto, é muito fácil ver os ciclos da natureza, né? As grandes estações da natureza, primavera, verão, outono, inverno. Talvez não no Brasil, aqui onde eu moro também é um pouquinho mais difícil de ver. Eu tô aqui na Flórida, a gente já em tese teria que estar chegando aqui num período de outono, daquela esfriada, e tá um calor de verão aqui. Então, assim, tem alguns lugares que é mais difícil de ver, mas a gente consegue observar na natureza a diferença do que é um inverno, da diferença que é um verão, por exemplo, quando tá frio, quando tá calor, quando tá claro, quando tá escuro, né, durante o dia. Nas próprias estações, como por exemplo no verão é muito mais iluminado e quanto a gente tem muito mais tempo durante o dia, e como no inverno, como amanhece tarde, anoitece rápido, como os dias ficam mais escuros, né, dependendo de onde você tá. Isso é muito visível. Então, assim, nós todos somos influenciados pelos ciclos da natureza. Falei no vídeo da lua cheia, principalmente, que a lua influencia as marés, influencia as águas do planeta de uma forma muito, muito grande, assim. E que a gente tende, eu acho que pela nossa vida hoje, talvez muito corrida, uma vida muito afastada da natureza, a gente está aqui dentro do apartamento, né? Eu tô nesse momento no ar-condicionado, então assim, a gente dorme com luz e não mais tem a conexão, a gente nem sabe que ciclo lunar que a gente está vivendo, você olha para cima só tem prédio, né? Então assim, eu trago sempre essa importância da gente entender quais os ciclos que a gente está vivendo lá fora, porque quanto mais a gente usar dessa energia e dessa presença do ciclo, mais fácil se torna a nossa vida e mais a gente pode usar essa energia como uma forma impulsionadora. Eu vou dar um exemplo para vocês. Essa semana, antes da lua nova, a gente tem a lua minguante. E a lua minguante tem os 3 últimos dias da lua minguante são chamados de lua negra. Eu já tinha até feito um vídeo sobre isso, mas eu vou trazer porque para vocês verem como é interessante lua negra. E durante o período de lua negra, eu tenho pacientes que ficam fazendo tratamento, né? Eu faço consultas e proponho um tratamento para o paciente que leva assim de 21 dias a um mês. E essas 2 pacientes estão fazendo tratamento comigo. E durante a lua negra, elas se sentiram muito mexidas a ponto de me mandar mensagem, falar, Tetê, não tô bem, eu tava indo super bem no tratamento, mas senti que tem alguma coisa diferente, alguma coisa que eu não tô entendendo o que é, tô mais angustiada. E o período da lua negra, que é esse período de lua minguante, principalmente nos últimos dias, lua negra por quê? Porque a lua tá totalmente escura, porque não tem reflexo nenhum de luz solar, é esse período de introspecção, que a gente entra para dentro de nós e a gente... É como se o véu do nosso inconsciente, né, da nossa escuridão, sempre que eu falo em escuridão interior, eu tô falando de consciente, ele ficasse um véu um pouquinho mais fino, sabe? E na lua negra isso acontece muito. Então, lua negra é um período maravilhoso para a gente fazer os exercícios de entrar dentro de nós. E essas 2 pacientes em tratamento já estavam assim vendo evolução, e chegou o período da lua negra, as 2 deram assustadas, falaram, nossa, mas eu não tô tão bem, eu não sei o que está acontecendo. Eu falei, calma, gente, vocês estão bem sim, é um período normal. Eu também senti muito isso. Eu acordei no meio tive dificuldade de dormir, na lua negra acordei com ansiedade, com medo de algumas coisas que eu sei que estão acontecendo na minha vida, que são boas, mas que assim, como eu falo, o véu do inconsciente, ele tá muito fininho, os nossos medos, aquilo que a gente tem de conteúdo emocional no inconsciente vem à tona muito fácil, e a gente costuma estranhar. E eu passei para elas e fiz também os meus trabalhos, que eu chamo trabalhos de lua negra, que são essas limpezas desses conteúdos inconscientes. Passei para elas e falei com elas que estava tudo bem, mas assim, deu um alívio, eu notei que deu um alívio nelas, entender que elas não estavam passando por isso sozinha,
que fazia parte de ciclos, que o próprio tratamento, gente, toda vez que a gente entra num tratamento, que a nossa vida é cíclica, a gente tem altos e baixos, tem dia que a gente tá bem, tem dia que a gente não tá, e a gente cria uma falsa expectativa de uma vida completamente linear, onde eu vou estar me sentindo bem, que eu não vou ter altos e baixos, não vou ter altos e baixos nunca. Então, assim, acho muito interessante a gente trazer essa consciência de como a gente anda com os ciclos, porque quanto mais consciência do ciclo que a gente tá, mais a gente pode usar isso a nosso favor, foi o que eu falei. Elas acabaram aproveitando esse momento que ali estava dando aflição, agonia, medo, e estavam vindo à tona processos grandes do inconsciente delas, mas de forma produtiva, usando esse momento que o inconsciente fica mais raso para mergulhar mais fundo e tirar ainda mais coisas no tratamento delas de forma consciente. Então, eu quis ilustrar isso para ilustrar a importância. Mesmo quando a gente não está sabendo, a gente está influenciado por esses ciclos. Mesmo se você não presta atenção, né, se toda a natureza está influenciada pelos ciclos da natureza, nosso corpo físico, nós somos natureza, como você não estaria? E a gente acaba achando que isso é besteira, que não tem nada disso. Falei para vocês lá no vídeo da lua cheia, como que existem pesquisas psiquiátricas que em período de lua cheia, as pessoas que têm predisposição a transtornos mentais ficam muito mais alucinadas. A palavra lunático, os lunáticos, vem desse período de estar relacionado à lua, que na lua cheia, né, quando a lua está no seu potencial máximo de iluminação, aquilo que a pessoa já tem dentro dela vem mais à tona de uma forma mais explosiva. Então existem pesquisas mesmo de psiquiatria que afirmam que na lua cheia, quem trabalha em os hospitais psiquiátricos sabe disso. Eu já vi médicos ginecologistas falando como nasce mais neném na lua cheia. Então, assim, e aí quero trazer essa consciência para a lua nova, que lua nova representa esse período de prestar atenção no que você está plantando, de prestar atenção naquilo que você quer na sua vida e começar a escolher essas sementes e começar a fazer esse plantio. E, gente, é de uma forma sutil, ainda não é através da ação, eu estou escolhendo, eu tô gerando frutos, eu estou naquele momento de colocar a energia, de encontrar as energias de criação para externalizar isso depois. Na lua crescente, que é a próxima lua, a gente vem com a ação, mas na lua nova não. A gente revisa aquilo que não está na lua minguante, que foi a última. Nessa a gente começa a pensar o que a gente quer colocar no mundo agora, e na próxima a gente parte para a ação. Então eu sugiro a vocês de aproveitarem esse ciclo de lua nova. A gente está no segundo dia hoje, começou ontem, e a minha sugestão é que vocês façam uma lista daquilo que vocês querem plantar na vida de vocês, entendendo que alguns ciclos vão ser mais curtos. Foi o que eu falei do feijãozinho, o feijãozinho nasce logo, mas se for uma árvore, dependendo do tipo de árvore, vai demorar a nascer, e algumas demoram muitos anos para dar frutos e para frutificar, mas é preciso plantar, porque sem plantar nunca vai nascer, não é isso? Então a gente tem que escolher os nossos frutos de curto, de médio, de longo prazo, e escolher com consciência e entender como que nós vamos nutrir esses frutos no nosso caminho a partir de agora. Então, eu faço essa sugestão de vocês se conectarem com esse ciclo lindo. Todo mês, na lua nova, a gente tem uma nova oportunidade de plantar novas sementes e de ir nutrindo essas sementes para os frutos que a gente quer ver. E assim, eu acho muito maravilhosa a experiência de você usar essa energia impulsionadora. Quando a gente planta fora da lua nova, por exemplo, se você planta numa lua minguante, você não está usando uma energia que já é uma energia forte, que está fora de você. Quando você planta no momento que é o momento adequado de plantio, a tendência de crescer e de dar frutos mais saudáveis e melhores é maior.
Isso acontece também nas lavouras, né? Se você for ver, existe um período certo de plantar. Se você plantar fora do período de chuva, no período de estiagem, no período de seca, de repente você está fazendo um trabalho enorme, mas você não tem toda uma ajuda da própria natureza para te fortalecer. E aí fica a sugestão do exercício de lua nova, que é fazer uma lista do que você quer materializar na sua vida, de quais são as coisas que você gostaria de ver. Eu fiz um vídeo falando da lei da atração e de como a gente materializa as coisas. Esse momento seria aquele momento de visualizar, de enxergar o que eu quero, de enxergar e fazer o exercício do pensamento. Coloca numa lista as coisas que você gostaria. E depois a gente vai colocar, né, num próximo momento, um plano de ação. Agora, eu falo sempre, e toda vez que eu trago esses exercícios, sempre tem exercício de escrita, porque escrita é tirar do não materializado e materializar, né? Eu tiro do mundo do pensamento e trago para o mundo material através da escrita, né? Eu tenho aqui uma folha escrita, isso aqui é material. Enquanto estava na minha cabeça era o mundo das ideias, então é uma forma de passar por mim e eu criar alguma coisa. Esses exercícios de escrita, então tragam para a escrita de vocês, e eu sempre falo que tudo que a gente deseja, a gente tem que afirmar. É uma afirmação de concretização, de manifestação. Então eu manifesto na minha vida uma casa, eu manifesto na minha vida uma prosperidade financeira, eu manifesto na minha vida um determinado trabalho, eu manifesto na minha vida um processo de cura. E aí, gente, nós temos 7 dias para ir alimentando esse processo de manifestação. Eu não faria uma lista muito extensa, porque nós precisamos, o próprio processo da lei da atração e da manifestação diz que você precisa investir energia, e essa energia, né, pensar, sentir você materializando. Então façam esse exercício de pensar e de sentir que essas materializações são viáveis, e escrevam de forma afirmativa. Nesse momento eu estou plantando, eu estou determinando que na minha vida eu vou ter isso, eu manifesto isso na minha vida. E aí, entreguem, façam a lista de vocês. Se vocês quiserem repetir até o final, pode fazer uma vez, né, durante a lua nova, mas se vocês quiserem repetir até o final da lua nova esses pedidos todo dia para fortalecer ainda mais, maravilhoso. Se chegar na próxima lua nova e ainda, né, esse pedido não se materializou, lembrem-se que cada tipo de semente tem ciclos diferentes. A gente faz de novo o exercício e vai nutrindo. Mas olha a diferença de eu saber o que eu quero e eu vim acompanhando o que eu quero na parte energética, na parte de foco, na parte de consciência todo mês. Se eu nem sei o que eu quero, se eu não paro para fazer esse exercício, o que vier é lucro. Qualquer fruto é fruto. Às vezes um fruto que eu desgosto. Às vezes eu estou plantando ervas daninhas e não estou nem me dando conta, mas é isso que eu estou colhendo. Então, eu sempre falo que esses exercícios é para a gente estar consciente. A grande diferença que a gente pode fazer na nossa vida é estar presente e consciente nesse momento aqui agora. E com consciência a gente construir os próximos passos, tá bom? Então essa era a primeira parte do que eu queria falar hoje. Não sei se vocês sabem também, assim, quem está acompanhando a astrologia, eu não sou astróloga, já falei para vocês, mas acompanho muito de perto a astrologia. E essa lua nova que a gente entrou agora é uma lua nova que está em Libra. E Libra é esse signo, né, que tem a balança e que a balança é o simbolismo do equilíbrio, né, do equilíbrio de forças. E eu fiquei muito pensativa esses dias em relação ao equilíbrio de forças, ao nosso equilíbrio interno. Eu tenho falado muito aqui nos vídeos, gente, da gente se abrir para uma consciência do nosso todo. Do nosso todo, não só no sentido de nos conhecer, né? Eu tenho corpo físico, corpo etérico, corpo mental, corpo emocional. Existem, né,
os 3 corpos superiores. Então, assim, para muito além do meu físico, eu tenho toda uma estrutura espiritual. Eu falei com vocês que eu uso uma base, né, da teosofia, mas que existem essas estruturas em diversas outras filosofias, em diversas outras religiões. A gente tem toda essa base espiritual na medicina Ayurveda, na medicina tradicional chinesa, né, que vem de várias filosofias orientais, né, juntas. A gente tem base da alquimia, a gente tem base do espiritismo. Então, assim, eu uso um modelo que eu acho um modelo de fácil entendimento, mas fato é que há milhares de anos, né, como é a referência do Ayurveda, da medicina tradicional, a gente tem o conhecimento da gente ter corpos energéticos e corpos espirituais. E é com isso que eu estou trabalhando aqui. Quando eu falo que a gente se conecta, que a gente sente vibração, que a gente sente energia, não é a gente está falando só do corpo físico. O corpo físico é um corpo muito importante, mas ele é apenas um corpo que a gente tem. E aí, gente, eu fico falando muito da importância da gente entender como que se dá esse equilíbrio dentro de nós em cada um dos nossos corpos, né? E assim, nós, talvez nos últimos séculos, né, eu falo cultural e socialmente, as pessoas fortes, né, as pessoas que eram exemplo, que eram as pessoas fortes, a gente começou a ter um critério, talvez, social de atingir a perfeição. Então, né, a gente tem que ter 100% de 100% de sucesso em tudo, a gente tem que ser fisicamente perfeito, você não pode ter quilo a mais, você não pode ter um cabelo diferente, você não pode ter um nariz maior, você não pode ter, sei lá, tô falando da parte física, você não pode ter celulite, você não pode ter gordura, né? Socialmente, a gente começou a buscar como humanos uma imagem de muita perfeição em padrões culturais. E essa parte do que a gente vê fora, que pra gente é tão nítida, né, na forma física, que essa perfeição do corpo, a gente começou também a ver nos outros aspectos, que são nos outros corpos, né? Então, assim, as pessoas quererem ser perfeitas, não quererem ter defeitos, quererem estar 100% certas, 100% do tempo, não demonstrarem fraqueza, não demonstrarem seus sentimentos. Demonstrar sentimento, por muito tempo foi considerado uma grande fraqueza, né? O desenvolvimento intelectual, social que nós passamos, começou em algum momento, disse que força era não demonstrar sentimentos. E eu tava pensando nisso aqui esses dias, eu falei, gente, que loucura, né? Como que nossa sociedade é uma sociedade que fortalece tanto esse lado racional, o lado da ação, o lado do intelecto, o lado da lógica, mas é uma sociedade que esqueceu tanto de olhar para o nosso lado humano. E o nosso lado humano, ele passa por todas essas imperfeições. E faz parte do nosso crescimento como humanos, a gente se melhorando, a gente se trabalhando, a gente desenvolvendo e crescendo. Mas em algum momento a gente começou a negar que faz parte né, que é natural a gente cometer erros, a gente ter as sombras interiores. O que são essas sombras, TT? Quando você fala de sombra, eu falei para vocês em outros vídeos que um dos corpos espirituais que a gente tem é o corpo astral, emocional, e é onde estão as nossas sombras interiores, assim, é a parte de nós que nós desconhecemos, mas é uma parte onde a gente tem ali todos os traumas, crenças limitantes, crenças familiares, sociais, culturais, que a gente nem se dá conta que a gente tem. E eu falo que a gente começou a desenvolver como sociedade, né, um corpo de raciocínio lógico, de ação, de expansão do raciocínio, tecnologia, mas a gente, nessa área, da gente se desenvolver, da gente entrar em contato conosco, com o nosso interior, a gente se conhecer, a gente ter capacidade de reconhecer as dores. Eu falo tanto de dores na alma,
E é engraçado, assim, que tem pessoas que não têm ideia do que elas sentem de dores da alma, elas são incapazes de reconhecer que elas têm, assim. E quando eu falo de dores, gente, não é? A pessoa não precisa ter uma grande depressão, uma grande doença, não. São esses incômodos que impedem nossa vida de progredir. Todo mundo tem algum lugar que dói. Todo mundo que está encarnado neste planeta Terra tem algum lugar que dói. O meu lugar que dói pode ser diferente do seu, pode ser uma área diferente. Mas num plano de evolução, onde a gente tem todos esses corpos para se estabilizar, a gente sempre tem alguma, eu diria, pedra no sapato. Às vezes não tá nem doendo, se não doer, que maravilhoso, mas tem alguma coisa que incomoda, que é, no fundo, que é o que nos instiga a crescer. E eu fiquei pensando nessa história de Libra, da balança, porque assim, a gente vem negando muito e a gente quer ser muito perfeito, né? Eu tô colocando aqui as mãos para ilustrar essa balança, como que a gente está muito descompensado como sociedade nessa história de perfeição, nessa história de não admitir erro, de não ter sombra, de sermos todos perfeitos, de querermos ser santos, quando isso não é uma parte real, isso não é verdade. Isso simplesmente não é verdade. As pessoas estão usando tantas máscaras. Eu digo por mim mesma, quantas máscaras eu já usei, sabe, na minha vida, quanto que eu precisei agradar os outros para eu me sentir aceita. E não fazia de falsidade, não, fazia porque eu não entendia que a minha verdade era muito maior que isso. E eu entendo quando as pessoas estão se escondendo atrás de papéis e máscaras para serem aceitos, porque é uma grande dor que elas têm, não estarem em conexão com a sua presença, com o seu amor. Mas eu acho que isso ultrapassa até a parte pessoal das pessoas. Isso virou uma doença social, assim. Como que a gente precisa ser perfeito? E essa semana eu tava admirando, assim, a força de umas pessoas. Porque antigamente, olha como é engraçado, né? Antigamente, pessoas fortes eram as pessoas que agiam, as pessoas que não caíam, as pessoas que não, né, que as pessoas que não eram vulneráveis. E num tempo onde todo mundo tem vidas perfeitas, né, nas mídias sociais, onde todo mundo está sempre mostrando suas glórias, todo mundo tem, que maravilhoso que a gente tem coisas boas para mostrar, mas onde é só isso, onde as pessoas têm um medo absurdo da sua escuridão e de mostrar a sua escuridão, que força que é se mostrar vulnerável, que força que é assumir um lado escuro, um lado inconsciente, né? E eu tava aqui pensando essa semana que força hoje se tornou o contrário do que era, né? Força é, num momento desse, você se assumir como você é. Força é você tirar a necessidade da aceitação do outro. Força é você tirar a necessidade da aprovação do outro, não como arrogância, mas como um centramento, como um alto amor. Eu me dou o direito de não ser perfeito, eu tenho total entendimento que eu tenho um processo de evolução. Eu me dou o direito também de errar, sabe? E de não ter 100% de acerto 100% do tempo. Eu faço com o meu coração melhor, mas eu sou absolutamente humana. Enquanto eu reconheço que eu tenho luz, eu tenho coisas maravilhosas para dar, eu ainda tenho muitas coisas dentro de mim que eu preciso trabalhar e mudar diariamente, sabe? E assim, eu comecei a perceber e admirar muitas pessoas que têm coragem hoje de serem elas mesmas, porque requer uma enorme carga de coragem sermos autênticos, termos coragem de colocar a nossa voz no mundo. Gente, e quando a gente coloca, é uma libertação pra gente, foi o que eu falei em outros vídeos, né? Quando a gente tenta ser algo que a gente não é, quando a gente tenta ser aceito pelo outro, quer dizer que a gente não tá muito se aceitando. A gente quer entrar num padrão que é um padrão que ele não é realmente nosso. A gente quer a admiração do outro, geralmente, quando a gente não tem admiração própria. Quando a gente não tem
conexão interior. E aí eu queria trazer essa consciência de como é importante a gente se conectar, de como é importante a gente se equilibrar, da gente não tentar se exigir a perfeição. Eu estava falando no último vídeo que eu fiz sobre o auto-amor, sobre a gente se permitir, né, enxergar esses nossos lados, porque eu acho que nossas maiores potencialidades moram dentro das nossas sombras. O que você já tem de luz, você já tem de luz. Não reconhecer e não querer enxergar isso e viver com máscaras, né? Desejando a admiração alheia, desejando a aprovação do outro, é muito complicado. A gente para no caminho. Eu quis trazer essa pequena filosofada. Na verdade, eu quero continuar falando nisso. Acho que o vídeo já deu meia hora, então eu não vou continuar falando disso não. Mas eu quero também falar de como a gente tem necessidade dessa admiração da nossa luz o tempo inteiro, né? Assim, essa história de ser santo, de ser desenvolvido, de trabalhar a espiritualidade. Como que isso também pode ser uma grande máscara? A máscara da espiritualidade também é uma grande máscara. Vou falar nisso no outro vídeo, mas eu acho que vai ser no próximo vídeo. Mas fique com essa reflexão de hoje, de como que que dentro de você, e eu fiz muita essa reflexão esses dias, o que dentro de mim que eu preciso assumir, que ainda não é bom, que eu tenho lá minha luz, mas que eu tenho escuridão. Tá tudo bem eu ter minha escuridão, tá tudo bem eu ter minhas vulnerabilidades. E quanto mais eu tenho coragem de expor isso, e quanto mais eu tenho coragem de ser eu mesma, mais forte eu me sinto. Menos aprovação eu quero, olha que interessante. Eu tenho visto isso muito nesse caminho aqui, com esse canal do The Alchemy. Para mim foi um grande desafio falar de espiritualidade. Era uma coisa que eu tinha muito medo do julgamento alheio. E hoje é uma coisa que o julgamento alheio, de fato, não no sentido de arrogância, de não importar, mas eu sinto tanto no meu coração que o que eu tenho que passar aqui é de verdade, inclusive em relação aos meus próprios processos, quando eu cito inúmeros exemplos na minha vida, de processos que eu passei, com muita verdade, para que as pessoas entendam que não existe isso, né? Que não existe quem não esteja ou quem não tenha passado por todo esse caminho interno de cura, de dor, de vazio, de ilusão, de uso de máscara. Não existe, como humano, a gente não carregar esse aspecto que é natural de nós, de sombra também. E da gente não ter essas reações, né? Que são essas reações que a gente rotula como negativa, quando na verdade elas são naturais. Esse vídeo é um convite para a gente aceitar as nossas sombras, enxergando todo um potencial maravilhoso, enxergando com naturalidade e com força a nossa vulnerabilidade. Com força a nossa vulnerabilidade. Hoje eu admiro muito mais as pessoas que são capazes de fazer isso do que as pessoas que vivem num pedestal e que vivem com várias máscaras. Cada um está num processo. Mas eu acho que força e coragem mesmo é a gente ser quem a gente é. Simples assim. Tá bom? É uma reflexão. Um grande beijo para vocês e até o próximo.